Entrando nessa questão de esse isolamento geográfico, né? Nos últimos anos, a presença da guerra geopolítica na Amazônia está cada vez mais presente nas terras indígenas. E outro ponto que move a geopolítica também na Amazônia é o processo de globalização, que tem influenciado significativamente na intensificação da ocupação dos domínios dos povos indígenas. E como a demografia dos povos indígenas foi uma de suas linhas de pesquisas, né? Você poderia comentar sobre essa relação da guerra geopolítica na Amazônia e os povos indígenas? São temas, vocês estão fazendo perguntas bem amplas, né, que me fazem expandir aqui o meu pensamento e raciocínio. Mas vamos lá, né, essa questão da geopolítica, né, dessa conformação do mundo, né, em territórios, em países, nações, né, estados-nação, essa é uma conformação recente, né, que não guarda relação com a situação de ocupação dos povos originários, né, em todos os continentes. Ou seja, para os indígenas, para o indígena Yanomami, na fronteira com a Venezuela, pouco importa se ele está no Brasil ou se ele está na Venezuela. Não faz nenhum sentido, né, na lógica dele de ocupação daquele território. Para o indígena na fronteira com a Colômbia, né, a população mais volumosa em termos demográficos, né, em termos de volume populacional, a população com maior contingente são os Ticuna, né, no sudoeste da Amazônia, né, do estado do Amazonas, que fica na fronteira com a Colômbia e o Peru. É a região da Tríplice Fronteira, né, então é um lugar na América do Sul, na América Latina, onde a gente tem uma localidade que divide 3 estados-nação, né? 3 nações, que é a Colômbia, o Peru e o Brasil. E aí, novamente, né, para esse indígena, pro Ticuna, né, o indígena da etnia Ticuna, pouco importa se ele está no Peru, se ele está na Colômbia, se ele está no Brasil. Até porque, nesse caso em específico, a fronteira é terrestre, né? Então, caminhando, você pode... em 5 minutos, estar no meio dos 3 países, né? Então, aí, enfim, quando a gente está lá e visita esses indígenas, né, e é interessante essa condução, né, da investigação dos serviços de saúde, inclusive, né? Então, o uso dos serviços de saúde pelos povos indígenas, né, nesse contexto, porque aí a gente pode traçar um paralelo, né, entre o acesso à saúde nos 3 países, né? E o Peru não tem um sistema universal de saúde, né? E não tem um subsistema específico para os indígenas, que é uma demanda, né, que surgiu aqui com a criação do SUS, né? Então, eles acabam migrando para o Brasil quando precisam acessar os serviços de saúde, né? É óbvio que isso não é generalizado, não é todo mundo que faz isso, mas, enfim, quem se preocupa com a situação de saúde, quem tem dificuldades e barreiras de acesso na Colômbia e no Peru, acabam chegando no Brasil para se consultarem em algum serviço do Sistema Único de Saúde. E são consultados, né? E entram na regulação, e entram na fila para utilizar os serviços de saúde. Então, eu acho que a conformação geopolítica, né, dos países e dos continentes guarda uma relação, talvez uma relação histórica, né, que a gente precisa observar. Então, se antes não havia fronteiras, o estabelecimento dessas fronteiras nos moldes que a gente conhece hoje, né, e no Brasil a gente teve o desenho, né, dessa fronteira mais ao norte, né, logo após a Guerra do Paraguai, né, enfim, tiveram também repercussões ali, tanto no Paraguai, né, como um pouco mais acima, né, na Bolívia,
né? Mas também aí a gente vai ter que voltar lá para o período colonial, né? Para o Império, né? Quando houve enfim, o Tratado de Tordesilhas, que dividiu o Brasil, não sei o quê, e depois um outro tratado, que eu não vou lembrar o nome agora, mas é uma cidade na Europa, um tratado que também impôs esse limite, né? Então daqui para cá é de domínio espanhol, daqui para cá é de domínio português. Isso pouco tem relação com a dinâmica, né, dos povos indígenas e obedece muito pouco também às necessidades que os indígenas têm, né, enfim, de serviços e bens públicos, né? Então, como eu falei, é muito mais fácil, aí entre aspas, né? Tem que relativizar essa fala aí, porque para a gente não pensar que é um grande oba-oba, né? Mas é muito mais fácil um indígena se consultar no Brasil do que um colombiano, um peruano ou um argentino, né? O acesso, essa lógica de que as fronteiras são inexistentes, né, para os povos indígenas, tem consequências dessa ordem, né? E aí sem contar a questão da mobilidade, né, no território, né? Como não é uma fronteira criada por eles, né, e os parentes estão espalhados em todo o território, a mobilidade é uma coisa que vai acontecer. E agora, para finalizar, as queimadas na Amazônia, elas estão crescendo cada dia mais, né? Em junho de 2020, o número de queimadas foi o maior desde 2007, de acordo com dados do Programa Queimadas do Instituto Nacional de Pesquisas Especiais, o INPE, gerados com base em imagens de satélite. E nós sabemos que os incêndios ilegais na Amazônia brasileira têm impacto direto na saúde dos povos indígenas da região. E a gente queria saber um pouco sobre a sua experiência em relação ao estudo da saúde dos povos indígenas com relação a essas queimadas, sobre a emergência de doenças nos indígenas, né? Até doenças crônicas. Perfeito. Assim, a gente usa as queimadas como um pano de fundo, né? Um exemplo para a gente mencionar todas as outras questões, todos os outros agravos, né? Mas aí lembra que a gente falou um pouco sobre a transição epidemiológica, né? O quanto que a presença, né, e a ocorrência de doenças infecciosas ainda é importante entre os indígenas. E as queimadas levam à ocorrência desses tipos de doenças que são classificadas nesse grupo, né, das doenças infecciosas, nesse primeiro grupo lá da transição epidemiológica. Então, as queimadas, elas levam, né, as bronquites, né, as pneumonias. Isso tem um reflexo muito importante na saúde das crianças, né, e não só indígenas, né? Toda a população da Amazônia sofre com isso. Então, existem diversos estudos que mencionam, né, a ocorrência, os fatores que estão relacionados à ocorrência de internações por pneumonias, né, e bronquites, enfim, afecções do sistema respiratório, né? Os indígenas estão no meio dessa população, né? Compõem também esses casos. E quase sempre com menos acesso às hospitalizações, né? Por todas essas questões que a gente mencionou, né? Estão mais isolados, moram em terras indígenas, têm um acesso mais dificultado. Até uma remoção acontecer, já houve um estado de agravamento mais importante para os indígenas, né? Então, é a vulnerabilidade das vulnerabilidades, né? De todos os segmentos da população que são vulneráveis, né? População de coroa-raça preta e parda, né? A gente está falando também de outros segmentos da população, né? Quilombolas, ciganos, né? São segmentos que também não têm, assim como os indígenas, têm dificuldades de acesso também, né? Mas ainda assim, os indígenas guardam uma particularidade porque os agravos são bem mais incidentes sobre eles, ou seja, a magnitude dos agravos prejudicam numa escala populacional, né? Numa escala demográfica e muito mais os indígenas. E aí isso está muito relacionado a esse panorama, né? A esse fenômeno chamado transição epidemiológica, né? A maneira como as doenças infecciosas se projetam nos indígenas, né? Principalmente sobre as crianças, né? Então, enfim, que por vários motivos, né? Dentre eles, a questão do próprio amadurecimento, né? Do corpo e do organismo, né? E obviamente, do sistema imunológico. Então, está mais suscetível, né? Às infecções, e é o público que é o segmento da população, as crianças, que sofre mais com esse tipo de consequência, né? Mas também no âmbito das queimadas a gente tem um reflexo muito importante também entre
os idosos, né, que também têm fragilidades, né? O nosso corpo vai envelhecendo, esse processo chamado de senescência, né? Ou seja, o advento, a chegada do envelhecimento traz consigo uma série de processos, né, de restrições do nosso organismo, dentre eles a maior suscetibilidade aí às infecções. Então, são os dois extremos da vida, né, da linha da vida, a infância e a fase de maior, né, as faixas etárias com mais idade, os idosos. Então, sofrem as consequências disso, né, né, então, por que é interessante a gente pensar também as consequências, né, que traz enfim, as consequências que traz essa medida tão desumana, né, que é o desmatamento, né, o desmatamento e a existência de garimpos. A gente está falando aí de populações que serão assistidas, né? Então, assim, não é só desumano, é também intelectualmente restritos, sabe? Para não dizer que é uma atitude burra, né? Ou seja, os governantes precisam pensar que o dinheiro para essas internações vai ter que ser provido por eles, né? Ou seja, quanto custa uma internação básica no SUS, né? Um dia de internação. Um dia numa UTI não é menos que R$ 5.000, um dia, né? Então, como é que a gente faz para evitar que as pessoas precisem de UTI, né? No caso da Covid agora, que leva a esses agravamentos, né? Então, é muito mais barato a medida de isolamento, né, social do que o espalhamento de UTIs, né? De leitos de terapia intensiva. É uma lógica racional, né? É uma conta, né? Então, assim, quem está gerindo o país, né? Quem está fazendo essas contas, precisa pensar nisso, né? O Amazonas vinha registrando, né, um aumento, né, e um agravamento no número de casos de Covid, né? Às vésperas do Ano Novo, o prefeito de Manaus decretou lockdown. Ele teve que voltar atrás 2 dias depois, um dia depois, pela pressão da sociedade e a pressão de vários segmentos da política, né? Deputados federais, governadores, enfim. Quase sempre as pessoas da situação, né? Os governistas, né? As pessoas alinhadas ao governo Bolsonaro que não concordam com medidas de isolamento completo, né? De lockdown. Mas aí o Natal e o Ano Novo chegou, essas pessoas pegaram suas famílias e foram para Ilhas Maldivas, né? Eles não ficaram lá, eles não se expuseram, né? Eles foram para as férias de verão, né? Eduardo Bolsonaro foi para os Estados Unidos, né? Foi visitar os filhos do Donald Trump, né, nos Estados Unidos. Então, assim, é disso que a gente está falando, sabe? Mas aí o discurso oficial, né, o que trazem para a gente é que não pode parar a economia, né? Mas agora a conta da economia chegou. Não tem oxigênio em Manaus, né? É disso que a gente está falando. As pessoas estão morrendo sufocadas, né? É a mesma coisa que colocar um travesseiro na cara delas. Essa é a lógica, né? O sufocamento, a falta de oxigênio. Né, uma coisa inimaginável, né? Como é que uma unidade hospitalar não tem oxigênio? Vocês forem no postinho do lado da casa de vocês, tem um cilindro de oxigênio lá. Como é que um hospital não tem oxigênio? Então, isso tudo faz parte de uma arquitetura mais ampla, né? De um movimento que vem acontecendo. No caso dos povos indígenas, a pressão que sofrem, né? E as consequências têm magnitudes muito maiores, né? Por diversas questões, né? E aí, por isso que é interessante a gente trabalhar isso na universidade, né? Para que a gente forme os futuros profissionais de saúde, os futuros professores, né? Os futuros profissionais e trabalhadores que estarão, enfim, à frente, né, da economia no futuro, né? Que tenham essa sensibilidade, né, de entender esses processos, né? Que tenham em mente que se a gente se depara com algum indígena, é muito provável que a gente não vai entender a língua dele, né? Se for um indígena dessa categoria, né? Mora em terra indígena, no interior da Amazônia. Ou seja, é o primeiro passo, né? De socialização, né? É estabelecer uma comunicação, é língua, né? Eu preciso, para que as pessoas saibam do que eu necessito,
eu preciso me comunicar, e esse passo vem através da linguagem, né? Então, é o primeiro marco civilizatório, é o desenvolvimento da linguagem, né? Então, é aí que as relações se estabelecem. Então, para nós, é muito importante que a gente reflita, né, e crie essa sensibilidade, né, nos futuros profissionais, tanto da saúde quanto da educação, né, dos serviços sociais de modo geral, né, as pessoas que terão contato com o público, né, então tendo contato com o público, esteja sensível, né, enfim, mesmo que não tenha, né, enfim, se você for um profissional de bancada de laboratório, né, eu acho que vale a formação humanitária, né, que a universidade deve proporcionar, né, humanística e humanitária, né, então assim, a gente tem que entender que o mundo é diverso, nós somos uma aldeia global. Está todo mundo organizado de alguma forma, mas só tem esse planeta, né? Não tem outro. Então a gente precisa ser sensível para essas questões e enxergarmos, né, todos os segmentos, né? Respeitar, enxergarmos e, num segundo momento, respeitarmos, né, a sociodiversidade de um povo. Oi, Jefferson. Jefferson, olha, a gente acabou aqui, né? Acho que acabaram as perguntas, né? Patrick, foi enriquecedor. A gente só tem a agradecer realmente pela sua disponibilidade, por ter topado esse desafio, né, pra gente. Assim, com certeza vai ser de muito proveito para os discentes e para os docentes também que acompanham a revista e também o canal. Assim, foi realmente emocionante e enriquecedor, assim, e todo o conhecimento que você pôde trazer pra gente. Só agradecimentos mesmo. Sim, muito obrigado. Patrick, quer falar alguma coisa? Não, só agradecer mesmo e falar para o pessoal, né, ver a revista, que o próximo tema da nossa revista vai ser sobre a Amazônia. Então, assim, para o pessoal acompanhar. E muito obrigado, Gerson. Tá, legal, gente. Obrigado.